Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos com o Open da Austrália terminado há pouco tempo, estamos na ressaca do Open da Austrália, é tempo de fazer o rescaldo e de facto foi um torneio, enfim, como todos os torneios do Grand Slam, com muito por analisar, mas este torneio particularmente do lado masculino deu-nos algum pano para mangas, porque de facto trouxe algumas surpresas, trouxe muitos encontros longos, o recorde igualado da Era Open de quintos sets, o Open da Austrália com mais quintos sets, e até fazendo, lembra daquilo que dissemos aqui no último podcast, um resultado que acaba por ser surpreendente, pelo menos não era o mais esperado, Não. embora aqui no início do torneio tu tivesses arriscado, para não seres óbvio, tivesses arriscado no Jannik Sinner como campeão do Open da Austrália, como vencedor do seu primeiro Grand Slam em Melbourne, pois foi exatamente isso que aconteceu, derrotou Novak Djokovic nas meias finais, de forma esclarecedora, enfim, um encontro em que já iremos falar um pouco disso, mas em que Djokovic não esteve particularmente lá, e depois a final, virando de uma desvantagem de 2 sets a 0. Jannik Sinner campeão de Grand Slam. Pedro, não é propriamente uma grande surpresa, porque sabíamos que iria acontecer mais tarde ou mais cedo, Hum. mas não deixa de ser um feito incrível tê-lo feito da maneira que fez, derrotando quem derrotou e confirmando as expectativas que sobre ele eram colocadas. Sim, sem dúvida. O Jannik Sinner tem esse mérito completo e é como tu dizes, era evidente, ou parecia-nos evidente que ele havia de ganhar um grande slam mais tarde ou mais cedo. Este ano parecia-me que de facto era muito possível que isso acontecesse, e mesmo tendo apostado nele para ganhar o Open da Austrália, é óbvio que não deixa de ser uma surpresa, precisamente pelo que disseste. Ele nas últimas três rondas derrota três jogadores do top 5 mundial. Não foi um caminho de todo pacífico, ou não foi um quadro que se conjugou de forma perfeita para ele ganhar o torneio. Desde logo pelo facto de ter tido de derrotar o Novak Djokovic, que nunca tinha perdido nas meias finais do Open da Austrália. Dá ainda mais valor. Depois o Daniil Medvedev, que já tinha experiência em finais de Grande Slam, entra a ganhar 2 sets a 0, o Sinner consegue dar a volta. Foi de facto impressionante, e acho que é um momento mais outro de enorme relevância para o Sinner, porque ele quebra já este obstáculo, e é algo que se podia tornar um bocadinho teimoso. Imaginemos que ele tinha perdido na final ou nas meias finais, era mais um torneio em que parecia que ele tinha boas hipóteses, em que não tinha conseguido vencer, e às tantas isso pode tornar-se uma questão psicológica difícil de contrariar. Já tirou isso do caminho o Jannik Sinner, e portanto eu acho que daqui para a frente vamos ter de contar com ele para a luta de todos os torneios, para se meter eventualmente na luta pelo número um do mundo, embora não seja assim tão simples quanto isso. Está ali a 1500 pontos do Novak Djokovic, mas a jogar desta maneira, com esta confiança, de facto, o Jannik Sinner vai ter de ser tido nessa discussão durante esta temporada. Sim, ainda por cima, porque de facto ele tem ali alturas do ano em que não defende grande coisa, nomeadamente nos torneios do Grande Slam, onde na verdade ele o ano Uhum. passado não esteve muito bem. Em Wimbledon chegou às meias finais, é verdade, e aí defende pontos importantes, mas chegou às meias finais sem defrontar, se não estou em erro, nenhum top 80, mas depois em Roland Garros e no US Open ele não defende pontos praticamente. Em Roland Garros defende segunda ronda e no US Open oitavos de final, portanto têm chances muito grandes de somar pontos e de se meter na luta pelo número um. Isso aí também concordo. Mesmo agora, os dois Masters de 1000, ele defende em qualquer um dos dois menos do que o Alcaraz e o Medvedev, porque o Alcaraz ganhou Indian Wells, o Medvedev ganhou Miami. Portanto, nesse aspecto vai ser interessante. Obviamente que Novak Djokovic parte com grande vantagem, porque não jogou Indian Wells, Miami, não jogou Madrid também, onde o Alcaraz defende o título. Um, Portanto, vai ser o Djokovic à partida irá chegar a Roland Garros com uma folga grande, embora até possa perder o número 1 agora. Esse cenário também é interessante. Está um bocadinho nas mãos do Carlos Alcaraz, né? Pode acontecer se Alcaraz ganhar, se ganhar os dois torneios da América Latina, volta a ser número 1, Buenos Aires e Rio de Janeiro, mas de facto depois a margem de diferença que o Djokovic tem é grande. Mas como é que tu olhaste para a derrota do Novak Djokovic? Um bocadinho estranho, não é? Nós não estamos muito habituados a vê-lo não jogar ténis durante 2 sets, a vê-lo parecer fisicamente muito inferior ao adversário, parecer completamente desorientado tenisticamente, porque de facto fala-se muito dos dois primeiros sets em que ele não jogou,
mas depois mesmo no quarto set, quando parecia que ele estava a recuperar, o jogo que ele faz para sofrer o break a 2-1 abaixo é muito estranho, não é? Não sei se ficaste convencido com as explicações dele. Eu, eu acho que, por um lado, foi um Sinner de excelente nível, mas acima de tudo um Djokovic que de facto esteve muito mal. E para nós é mais surpreendente porque é evidente que ele já teve dias maus e já o vimos jogar mal e perder encontros de forma mais ou menos feia. No ano passado houve alguns momentos desses, no ano anterior também, quando ele voltava, de facto, de não estar tão bem. Normalmente em torneios mais pequenos isso às vezes acontecia. Agora, para mim, a grande surpresa é, numas meias finais de um torneio do Grande Slam, Novak Djokovic, ainda para mais, neste caso no Open da Austrália, nunca tinha falhado. Arranjava sempre maneira de vencer. E o que é mais surpreendente é vermos o Djokovic a tornar-se humano. É mais ou menos isso. Ele de repente falha como os outros e falha muito. E falhou muito contra o Yannick Sinner. O italiano conseguiu aproveitar, tinha um plano de jogo definido e soube capitalizar essa oportunidade, mas não deixa de ser uma surpresa. Agora, não tenho aqui uma visão fatalista de que acho que o Djokovic já não tem hipótese de ganhar mais grande slam nenhum na carreira. Vai ser sempre candidato e em Roland Garros pode não ser o favorito número um, que aí as coisas de facto são mais abertas, mas em Wimbledon, se ele lá chegar bem fisicamente, vai ser sempre ele o principal candidato e o grande favorito à conquista do troféu. Agora, se em Roland Garros ou nestes Masters 1000 as coisas começarem a correr mal mais vezes, aí obviamente a dúvida também se pode instalar, mas foi estranho. Agora, estou curioso para perceber qual é que vai ser a reação dele, porque ele, campeão como é, obcecado por melhorar como é também, eu acredito que queira dar uma resposta muito forte já no próximo torneio. Ele agora tem um tempo parado, mas na próxima vez que jogar, tenho a certeza de que ele vai tentar responder de forma brutal para reagir a isto. Sim, sem dúvida, acho que não é. A história mostra-nos que, enfim, não é para dramatizar os maus momentos de Novak Djokovic. Agora, a verdade é que vai ter que haver um dia, vai ter que haver uma altura em que ele vai baixar o nível e em que vai deixar de ser o melhor jogador do mundo. Porque eu estou em crer, não sei se concordas comigo, mas eu estou em crer que ele só vai deixar de jogar ténis quando já não for o melhor, quando sentir que já não consegue ser o melhor e que já não consegue lutar por ser o melhor. Não acredito que ele se retire, porque estes jogadores têm muitas dificuldades em retirar-se no auge, não é? Até nem faz muito sentido, porque eles se querem continuar a bater recordes, se sentem que ainda estão capazes de ganhar grandes slams, não se vão retirar só porque sim. E o Federer Portanto, retira-se porque percebeu que não dava, que era impossível. exatamente, o próprio Federer também se podia ter retirado no auge, podia-se ter retirado depois de ganhar o seu último título do Grand Slam, ou o seu último título do Wimbledon. Novak Djokovic podia ter-se retirado depois de bater o recorde de Grand Slams. Rafael O Nadal, Nadal idem. podia já se ter retirado mais do que uma vez. Exato, ou seja, eu acho que aquela história de deles de se dizer que eles podiam se retirar, não, nenhum jogador se retira. É verdade que tivemos algumas exceções, por exemplo, Pete Sampras, o seu último torneio foi um título no US Open, mas mesmo Pete Sampras ainda demorou um ano a tomar essa decisão, só se retirou depois no ano a seguir, depois de perceber que se calhar se voltasse já não conseguia apresentar o mesmo nível. Portanto, eu acho que o que aconteceu à Barty, do lado feminino, uh, não acontece normalmente. Aconteceu porque era por outras razões, porque se trata de uma pessoa um bocadinho diferente da pessoa típica, mas Já no, se tinha afastado do ténis uma vez também, portanto, sim, no ténis feminino há outras razões que são metidas e de facto já houve duas jogadoras número uns do mundo que se retiraram do ténis enquanto eram número uns, a Barty e a Justina Henin. Mas a Justina Henin ainda voltou e a Barty, vamos lá ver, eu não estou totalmente convencido que ela não volte. Mas Novak Djokovic vai ter que haver uma altura em que ele de facto começa a aparecer mais humano. E vamos ver se isto é o início desse percurso ou se eventualmente nos próximos torneios vai já aparecer imparável e ganhá-los a todos, ou se eventualmente até vai ter, também não é descartar, se não vai ter se calhar 6 meses maus e depois de repente volta a ter 6 meses incríveis. Portanto, há uma série de coisas que podem acontecer. Agora, a verdade é que ele neste torneio nunca pareceu particularmente, aliás, este ano ainda nunca pareceu particularmente bem. Podia muito bem ter estado a perder, diria eu, estar a perder por 2 sets a 0 frente ao Alexei Popyrin na segunda ronda e não sabemos o que é que teria acontecido a partir daí. Provavelmente teria ganho na mesma, mas enfim, hum, teria sido mais difícil.
E não teve particularmente exibições, mesmo com o Taylor Fritz, os dois primeiros sets foram tremidos, portanto, O não, Manarino, aquilo que talvez ele, que o Manarino, mas também não foi muito puxado, não foi muito exigente esse sim, encontro para ele. sim, a derrota com o Sinner, não é surpreendente, é surpreendente pela forma como aconteceu, sem dúvida. Sim. Aqueles dois primeiros sets, 6-3, 6-3, 6-2, ou 6-1, 6-2, aliás, em 1 hora e 11 minutos, é uma coisa que não acontece com o Novak Djokovic. Eu não me lembro da última vez que ele perdeu um encontro 6-1, 6-2 à melhor 3 sets, e a última vez que tinha perdido dois primeiros sets tão pesados tinha sido na tal final de Roland Garros. Rafael Nadal no ano da pandemia, em outubro, em que ele também foi super arrasado ali nos dois primeiros sets, mas é de facto raro. Em relação ao Daniil Medvedev, eh, enfim, Daniil Medvedev chegou à final com muita luta, muitos sets disputados, duas reviravoltas de dois sets abaixo, talvez devesse ter perdido com o Alexander Zverev, Hum. foi um pouco feliz em momentos fundamentais, mas a verdade é que depois ele chega à final, nos dois primeiros sets parecia que tinha o encontro controlado e afinal pela segunda vez no espaço de 3 anos, perde uma final do Open da Austrália de 2 sets a 0. Nós já escrevemos isto algumas vezes no site. Nunca nenhum jogador na história perdeu duas finais de Grand Slam de 2 sets acima. 5 derrotas em 6 finais de Grand Slam tem de doer, não é? Ele diz Duro. que ele diz que esta dói menos do que aquela que ele sofreu com o Rafael Nadal e diz que é uma pessoa diferente e que já não vai ficar quase deprimido e sem querer jogar ténis. E nós lembramos do que aconteceu há 2 anos. Ele até foi número 1 do mundo depois desse momento, mas só voltou a ser o mesmo muito mais para a frente, porque ele de facto teve ali meses bem difíceis. Garanto que isso não vai acontecer este ano. Mas tem de doer e tem de aparecer a dúvida, claro, na mente dele, porque ele numa próxima vez que esteja numa final do Grande Slam, eu acredito que ele pode chegar a mais, está a ganhar por 2 sets a 0 e de repente começa a ter os fantasmas outra vez na cabeça de que, bem, e agora? Agora se calhar vou perder outra vez. É difícil, é muito duro, até porque este encontro parecia realmente controlado. hum, e mudou muito. Foi por o Yannick Sinner segurar o serviço, manteve-se na luta e depois há ali claramente um momento em que as coisas viram e depois também acabou por pesar, porque por muito forte fisicamente que ele seja e tenha uma resistência tremenda, ter passado ao longo de 2 semanas mais de 24 horas no corte, em alguma altura vai realmente pagar fatura e vai sair muito caro. E acho que foi um misto de tudo isto que aconteceu, mas não deixa de ser um grande torneio para o Medvedev, até porque foi um torneio que não esteve longe de ser impressionante da parte dele, mas foi arranjando maneira de ganhar. Ele foi encontrando formas de se superar, mentalmente sempre na luta, sempre a arranjar formas de vencer os encontros e consegue chegar a mais uma final. Acho que é uma boa demonstração de força dele. Ele que agora vai ter um mês de fevereiro bastante entretido, volta a fazer 3 torneios consecutivos. Ele defende o título nos três. Não sei se vai conseguir, vai ser obviamente uma tarefa bem dura, mas surpreendeu-me que ele tenha chegado à final desta maneira. E depois, por outro lado, e pode ser já o tema de conversa, podes falar de Medvedev e também disto, para mim a grande surpresa no meio de tudo isto foi Carlos Alcaraz ter perdido da maneira como perdeu com o Alexander Zverev. Confesso que não acreditei que fosse acontecer. Acho que deixou escapar uma ótima oportunidade de fazer final de Grande Slam. E achei estranho, achei estranho. Djokovic por um lado, mas Alcaraz também por outro. Foi estranho a maneira como tudo aconteceu, muitos erros, muitas vezes desligado, demasiado dependente dos rasgos que sabemos que ele consegue ter, mas foi estranha aquela derrota com o Zverev. Sim, acima de tudo, sobre o Alcaraz, um desastre taticamente, não é? Joga 2 sets em que parece que não sabe o que é que está a fazer em campo, mais do que tu executares mal, e muitas vezes pode acontecer. Também quando defrontas um adversário que mete 85% de primeiros serviços durante 2 sets, é um bocadinho difícil tu te sentires-te bem em corte, portanto, isso não está em questão. Obviamente ele sentiu-se mal, teve más sensações, o seu adversário colocou numa situação desconfortável, até aí tudo bem, mas Alcaraz passou o encontro todo a jogar para a esquerda de Alexander Zverev, constantemente, esquerda, 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 a direita, a direita a partir de 3 quartos do campo, ia sempre inside out. E perdia conta a quantidade de esquerdas paralelas que ele levou que desequilibraram pontos. É evidente que se tu controlas o ponto, quando estás a controlar o ponto com a direita contra o Zverev, se puderes, vais cair em cima
da direita dele, portanto vais para a direita inside in. E é estranho que o Alcaraz pareceu sempre muito previsível a jogar, ao contrário do que é habitual. Ainda foi conseguindo ali meter uns amortis, depois a partir do terceiro set, mas vai ser sempre tudo muito previsível, tudo o que ele fez em campo e tudo muito mal preparado taticamente. De facto, ele tem ali um problema de matchup com o Zverev, e essa é uma questão interessante para a carreira do Alcaraz, porque eu continuo a achar, e eu acho que tu também, que estamos a falar sobre um talento geracional que vai provavelmente dominar o ténis nos próximos 10 anos, ou que vai ser pelo menos aquele que vai estar mais à frente dos outros em teoria, mas ele tem alguns problemas de confrontos diretos com alguns jogadores, não só com o Sinner, mas também com o próprio Zverev. Já vai em 5-3 e a vitória as vitórias duas das vitórias do Alcaraz sobre o Zverev, ele só lhe ganhou 3 vezes, e duas das vitórias são uma com o Zverev morto, ter jogado uma meia-final em Madrid até às 3 da manhã, se bem te lembras, outra com o Zverev morto, ter jogado com o Sinner até às 5 da manhã na ronda anterior. Por isso, este não é um bom matchup para o Carlos Alcaraz. Agora, ele tem que jogar um bocadinho de forma mais inteligente. Eu achei que ele naquele encontro não. Que parecia que estava a fazer tudo errado de propósito. E depois, quando de repente, de forma milagrosa, regressa ao encontro, acaba por mandar o encontro todo fora no início do quarto set, quando entra mal, desligado, duplas faltas, más opções táticas, ainda tem, é verdade, ali algumas oportunidades, mas acho que sim. Não sei se a ausência de Ferrero também teve influência nisso, acredito que sim, mas acho que ele vai ter que se encontrar um bocadinho mais taticamente para os próximos torneios, sendo que ele vai fazer um calendário diferente de todos os outros jogadores de topo, vai para a terra batida. O ano passado fez título e final, no ano anterior tinha feito título no Rio de Janeiro, portanto eu acredito que ele se vai dar bem, até porque os quadros são relativamente fracos. Em teoria, ele, mesmo não jogando incrivelmente bem, pode ganhar nos dois torneios. Vamos ver se será assim ou não. Em relação ao torneio feminino, Uh, enfim, menos surpresa, embora tenhamos tido, como nós analisámos aqui a semana passada, tínhamos tido uma metade do quadro onde as favoritas caíram todas, ainda assim tivemos uma final entre duas das melhores jogadoras do mundo, Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen. Zheng Qinwen a estrear-se em finais de Grand Slam, mas temos a sensação que ela vai fazer muitas e que vai acabar por ser campeã de Grand Slam, pelo ténis que já joga e pelas coisas que se nota que ainda tem a melhorar. Uhum. Mas a Aryna Sabalenka, tirando durante 20 minutos do primeiro set frente à Coco Gauff, foi um arraso autêntico, não é? Toda a semana. Um arraso e foi de facto uma quinzena brutal da Aryna Sabalenka. Ela que teve aquela derrota feia com a Helena Rybakina antes do Open da Austrália, e eu acho que se calhar, pelo menos da minha parte, posso dizer que essa derrota me deixou com algumas dúvidas para este grande slam. Se calhar ela podia, afinal, não ter isto completamente na mão como parecia que tinha até essa final com a Helena Rybakina, mas a verdade é que foi absolutamente impressionante. Ela esteve sempre num patamar completamente diferente de todas as outras jogadoras. Ninguém se aproximou, ninguém conseguiu ameaçá-la, e quando ela esteve em problemas foi por culpa própria, não foi porque a Coco Gauff tenha jogado de forma espetacular que a Aryna Sabalenka esteve em dificuldades, foi mesmo por culpa própria. Mas foi uma demonstração tremenda de força por parte da tenista bielorrussa. Ela está até um bocadinho atrás da Iga na luta pelo número um do mundo, está a 800 pontos, mas é uma demonstração de força de tal maneira que me faz crer que ela é neste momento a tenista em melhor forma do mundo, que é a melhor do mundo nesta altura, porque de facto está à frente das outras, está com muita confiança, parece lidar melhor com esses momentos. Não houve muitos, mas com os momentos em que as coisas podem não correr tão bem, já não fica ali num estado depressivo de ficar depois enrolada em erros e perder-se nos encontros. De facto, sabe sair muito bem dessas situações, está muito feliz, a jogar muito alegre, e quando isso acontece, ela é quase imbatível. E de facto, com o seu ténis a funcionar, é muito difícil encontrar alguém que a possa derrotar, porque ou é alguém que joga com ainda mais força do que ela, o que não é simples. Eu imagino neste momento, para derrotar uma Sabalenka assim, tem de ser qualquer coisa do género de uma Helena Ostapen que esteja num dia absolutamente inacreditável. E aí pode acontecer, porque de resto está num momento de forma intratável. Agora resta saber quanto tempo é que isso vai durar, depois para a terra batida como é que muda, mas continuando assim, parece-me mais ou menos inevitável ela voltar a ser número um, porque está mesmo num patamar diferente nesta fase.
Sim, ela na verdade o ano passado já foi a campeã do mundo da ITF pelos seus resultados nos grandes slams e confirma-se que de facto tem, neste momento é a melhor jogadora do mundo nesses torneios. Ganhou dois dos últimos cinco, fez final noutro, que devia se calhar ter ganho. Na verdade, ela, E os derrotas grandes. que nem devia ter sofrido, enquanto muitos deles devia ter Sim, ganho, quase todos. todos, sim. Ela teve sete e break, teve, penso que 5-1 no terceiro set em Roland Garros, perdeu, teve Sim. sete e break em Wimbledon, perdeu, teve sete e break na final do US Open, perdeu. É verdade que em Roland Garros não seria favorita contra a Swiatek na final, mas ela tem hipótese de nos próximos meses ser número no mundo. Vamos ver que tipo de calendário é que ela vai jogar. A distância ainda é alguma. Penso que são 900 pontos, qualquer coisa É, mais assim, ou menos. à volta de 1000. E ela defende final em Indian Wells, a Iga defende menos. Em Miami, a Iga o ano passado nem sequer foi, mas a Sabalenka também perdeu, penso que com a Sorana Cirstea cedo. Um, vai ser interessante. Na época terra batida também elas estão mais ou menos equilibradas, porque a Sabalenka ganhou Madrid, precisamente batendo a Swiatek, portanto vai ser uma luta interessante entre as duas pela liderança do ranking. A própria Coco Gauff também não está assim tão longe, porque defende poucos pontos Claro. comparado com as outras até Cincinnati, quando ela começou a ganhar. Mas vai ser uma luta interessante e lá está, o circuito feminino está interessante, independentemente de termos tido uma vez mais uma debacle ali de cabeças de série Sim. numa das metades do quadro. A verdade é que esperam-nos meses engraçados, até porque do lado feminino há mais WTA 1000 nesta fase do ano do que há do lado masculino. Há dois, um em Doha, outro no Dubai, e há muitos pontos em disputa, portanto, basta que, por exemplo, a Sabalenka ganhe um desses torneios e faça a final no outro, e o número um já muda antes de Indian Wells, mas vai ser de facto engraçado. Vai ser um mês de fevereiro engraçado. Por falar em mês de fevereiro, já sabem que vamos estar naturalmente a acompanhar de perto a Seleção Nacional da Taça Davis, que vai tentar fazer história uma vez mais este fim de semana na Finlândia, playoff de apuramento para as Davis Cup Finals, onde Portugal vai procurar estar pela primeira vez. Sabemos, Pavilhão enfim. digno de receber a Davis Cup Final, diga-se de passagem. Exatamente, exatamente. É um pavilhão de hóquei no gelo, penso que 7.000 lugares. Eles venderam os 2 dias, penso que já tinham 10 mil bilhetes Ah, vendidos, portanto, enfim, já tinham quase os 2 dias cheios. Vão acabar por vender, seguramente, por esgotar os 2 dias. Vai ser o evento na Finlândia de ténis mais assistido de todos os tempos. Também um bocadinho embalado pelo facto de eles terem ido às meias finais do ano passado da Taça Davis e de terem nesta altura um jogador de grande nível como é o Emil Rossovori, mas vamos esperar que Portugal consiga qualificar-se, até porque sabemos que à partida será a última vez em que teremos João Sousa e Nuno Borges juntos numa eliminatória destas, portanto é a última oportunidade desta seleção e particularmente de João Sousa conseguir qualificar-se para as Davis Cup Finals, e depois vamos ver o que é que ele decide fazer com a sua carreira se nos qualificarmos para setembro. Acredito que pelo menos tenha vontade de jogar uhum. as, as Davis Cup Finals, mas muito rapidamente, Pedro, com esperanças para o fim de semana. Com esperanças, é óbvio que é duro, porque primeiro não podemos ignorar o ambiente em que se vai jogar e o facto de ser fora. Portugal ganhou na Áustria, é verdade, mas não era num pavilhão como este, e o público finlandês já se tinha visto nas próprias Davis Cup Finals do ano passado, que é muito ruidoso. Isso foi uma surpresa em Espanha, estava lá muita gente, creio que era mais de 3.000 que viajaram até Espanha para apoiar a seleção. Portanto, o ambiente vai ser, obviamente, duríssimo para a seleção portuguesa, se bem que acredito que com respeito. Agora, falando do ténis, o Rosovori perde com o Medvedev em 5 sets no Open da Austrália, o Nuno Borges faz oitavos de final, portanto, podemos dizer que eles chegam os dois confiantes a essa fase. Eu creio que, por um lado, o Nuno tem obrigatoriamente de ganhar ao Otto Virtanen, que é o número 2 finlandês, que joga muito bem nestas condições e que quando engata é um jogador perigoso. A incógnita vai ser um bocadinho o número 2 português. Quem joga na posição de número 2, acredito que seja o João Sousa. Já temos sido habituados a grandes prestações do João na Taça Davis, mas é um bocadinho por aí essa incógnita do que é que ele vai conseguir fazer. É quem tem mais experiência para lidar com estes ambientes
e acho que vai estar aí um bocadinho a chave da eliminatória. Lá está, eu acho que é um ambiente difícil, mas não é de todo um sonho impossível para Portugal. Acho que a seleção portuguesa tem hipóteses. Agora, é obviamente muito duro, ainda com o encontro de pares também, mas resta-nos acreditar que de facto pode acontecer, um corte certamente ultra rápido e esperemos que corra bem para as nossas cores. Sim, eu concordo contigo, acho que vai ser, acho que é 50-50, acho que o par é muito importante mesmo. Arriscaria assim, de forma bem básica, que quem ganhar o par vai ganhar a eliminatória, Sim. porque de facto os singulares são muito equilibrados, podem cair para um lado ou para o outro, e eu acredito que possam ficar perfeitamente empatados e estou com muita esperança no João Sousa. Acho que ele vai aparecer a jogar a grande nível e que vai conseguir estar à altura do acontecimento. Era bonito no jogo 5 o João Sousa dar a vitória a Portugal contra o número 2 finlandês. Eu acho que Portugal ter o João Sousa como número 2 é uma vantagem para nós, porque faz com que ele no primeiro dia possa jogar sem grande pressão contra o número 1 rival, e isso na Áustria resultou em que ele alcançou a sua melhor vitória do ano passado frente ao Uhum. Sebastian Hoffner ali nos arredores de Viena. Portanto, eu acho que ajuda o João Sousa a ser o número 2, tira-lhe um bocadinho a pressão, ele deixa de se sentir tão obrigado a ter que vencer os jogos todos, porque na verdade neste momento tem um jogador ao seu lado que acaba de entrar no top 50. Por isso, eu estou confiante, até parece mal, mas estou confiante e espero que as coisas corram da melhor maneira possível. Já sabem, podem nos acompanhar, não só no que diz respeito a essa eliminatória, mas também numa semana que também tem alguns torneios interessantes. Nós voltamos em breve com mais um episódio do podcast do Bola Amarela.